Fala, meu querido aluno, e vamos lá para mais uma aula show do professor Bruno Lindoso. E hoje vamos continuar falando sobre fração, um pouco sobre adição e subtração. O cálculo aí é o mesmo, só vamos diferenciar na hora de somar e subtrair, tá bom? Vamos lá. Eu vou dar algumas dicas e o nosso tema hoje é você decide qual a melhor maneira que você acha para fazer na hora do seu cálculo, tá bom? Vamos lá. Primeira maneira. A primeira maneira é a regra do X-Men Evolution. X, lembra? Lá do filme do X-Men, lembra o X? E na matemática X, te lembra? É isso mesmo, multiplicação. Só que o nosso X-Men Evolution é o seguinte. Vamos fazer um cruzamento, um cruzamento, uma multiplicação, e depois X-Men Evolution. Vamos multiplicar também os denominadores, tá bom? Regra bacana, você já deve ter visto em outras videoaulas também, a dica da borboleta é a mesma, tá bom? Vamos lá então, vamos multiplicar primeiro, seguindo a seta. 6 vezes 3 é igual a 18. 18, agora atenção, eu tenho uma adição, mais, segue a seta, 4 vezes 5, 20. E o evolution, multiplicar os dois de baixo, 4 vezes 6, 24. Pronto, meu amigo, 90% do cálculo concluído. 18 mais 20 é igual a 38 sobre 24. Uau, professor, acabei, tal. Só que, dependendo das situações, você tem que simplificar. Vamos simplificar? Os dois números são múltiplos de 2, em outras palavras, são pares? São. Então, vamos dividir por 2. 38 dividido por 2, 24 dividido por 2. O professor de matemática diverte. Quanto mais você treinar a simplificação, melhor você fica. 38 dividido por 2, fazendo os seus cálculos, é igual a 19. E 24 dividido por 2 é igual a 12. Pronto. 19 dozeavos. É uma fração irredutível. Não dá mais para reduzir. Tranquilo? Então, se você perceber que dá para simplificar, você sabe como é que eu me torno craque em simplificação? Você vai ter uma videoaula sobre critérios de divisibilidade. São dicas para você saber quando o número é múltiplo de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 9 e assim sucessivamente, tá bom? Então, quanto mais você treina, tabuada, melhor você fica. Então, gabarito 19 dozeavos. Essa é a primeira maneira, é a dica do Lindoso, regra do X-Men Evolution. Bom, professor, teria uma outra maneira de fazer? Claro que teria. Você decide. Então, vou pegar aqui o apagador. Certo? Eu vou apagar esse cálculo aqui. Deixa eu apagar aqui o cruzamento. Vamos lá então. Se você é bom em multiplicação, você resolve esse cálculo bem rápido. Vamos lá. Primeira dica. Qual é o menor múltiplo em comum entre o 4 e o 6? Repare que existem vários múltiplos de 4 e vários múltiplos de 6. E quais em comum? Existem infinitos. Mas qual é o menor? Vamos lá, tabuada do 4, tabuada do 6. Isso, acertou quem falou 24. Então, se é 24, eu vou passar a barra e colocar o 24. É o menor múltiplo em comum do 4 e do 6. E agora, pessoal, como é que eu faço? Agora, vamos à tabuada. Qual é o número que eu vou multiplicar por 4 que vai dar 24? Pensaram? É esse mesmo, é o 6. Uau, professor, 4 vezes 6 é 24, é verdade. E aí, aqui é a dica dos direitos iguais. Se eu multiplico embaixo, eu também multiplico em cima, direitos iguais, para o de baixo e para o de cima. Vamos agora à próxima fração. Qual é o número que vai multiplicar por 6? Que vai dar 24. Pensou? É ele, o 4. Direitos iguais. Multiplica embaixo e multiplica em cima. Pronto, meu amigo. Atenção, atenção. Olha o que vai acontecer. 3 vezes 6, o cálculo dos numeradores. 3 vezes 6, 18. Mais
5 vezes 4, 20. Professor, o mesmo cálculo da primeira maneira. É isso aí. E 18 mais 20 já sei que dá 38 24avos. E simplificando, 19 12avos. Beleza? Então, a segunda maneira aí, bem legal para vocês. Existe uma terceira maneira, professor? Existem outras maneiras, tá bom? Só que a terceira maneira, que é a maneira mais tradicional, eu vou usar nesse segundo exemplo com 3 frações. Atenção, atenção. O Ministério da Matemática adverte. A regra da X-Men Evolution que eu usei, ela é legal para 2 frações, uma soma ou uma subtração, tá bom? Quando for 3, não é tão interessante. Dá para fazer? Ia demorar mais, mas não é tão interessante. Aqui, nós vamos começar por essa maneira, tá bom? É a maneira das frações equivalentes, usando apenas a tabuada. Vamos lá, então? Qual é o menor múltiplo comum entre 2, 3 e 4? Professor, eu não sei mentalmente tão rápido como outros colegas, professor. E aí, tem uma aula que eu explico sobre o menor múltiplo comum cálculo. Só que eu vou aproveitar aqui esse vídeo e nós vamos fazer o que é o cálculo? O MMC entre 2, 3 e 4. Vamos lembrar? Se tiver número par, você começa pelo primeiro número primo, que é o 2, que é o único par. Então vamos lá. 2 dividido por 2 igual a 1. Já expliquei na videoaula que 3 não é múltiplo de 2, então repete. 4 dividido por 2 é 2. Se ainda tiver um par, continua por 2. 2 é par, graças a Deus. Então, vou repetir o 1, o 3 e 2 dividido por 2 igual a 1. Depois do 2, o próximo primo é o 3. E como aqui tem um 3, eu vou dividir por 3. Então, vai sobrar 1, 1, 1. Multiplicando os números primos é igual a 12. Mas o Ministério da Matemática adverte. Se você já sabe que o menor múltiplo entre 2 e 3 e 4 é 12, não precisa fazer esse cálculo. Então, vamos para a parte final. Barra e coloco 12. Agora, a maneira que nós vamos fazer é igual a essa, usando frações equivalentes, ou seja, usando a tabuada. Vamos lá. Qual é o número que vai multiplicar por 2? Que vai dar 12. É o 6. Direitos iguais. Embaixo, em cima. Qual é o número que vai multiplicar por 3, que vai dar 12? É ele, é o 4. Embaixo, em cima. Qual é o número que vai multiplicar por 4, que vai dar 12? É o 3. Embaixo, em cima. Pronto, meu querido, 80% do cálculo já concluído com sucesso. Vamos finalizar. O 12 aqui não vai mudar, porque todos vão dar 12. Agora, vamos aos numeradores. 5 vezes 6 é igual a 30, mais 7 vezes 4, 28. Agora, atenção, se aqui é uma subtração, basta colocar o menos. E 1 vezes 3 continua dando 3. Finalizando o nosso cálculo, eu vou obter 30 mais 28, 58. 58 menos 3 é igual a 55 12avos. Ok? Então, eu tenho a minha fração. Professor, dá para simplificar? Aí, usando os critérios de divisibilidade, você vai assistir a videoaula e, usando a tabuada, eu percebo que não tem nenhum número em comum que dê para dividir os dois, nem o 55 e também o 12, tá bom? E aí eu finalizo o nosso cálculo 55 12avos. Ok, galera? Então, sucesso para vocês, estudem bastante. Até a próxima e fui!